Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa tarde. Aleluia. Estamos aqui ao vivo, né? Falando no oração e palavra. Eu louvo a Deus e eu creio que Deus há de te abençoar, meu irmão, de uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Já compartilha aí com alguém. Em nome de Jesus, eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Deus há de abençoar a tua vida, de abençoar a tua trajetória. Eu quero crer que o Senhor Deus há de falar contigo de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus, Ele é fiel. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Nagassúvia, minha pastora, uma honra ter a senhora em nome de Jesus Cristo nessa live. Que Deus abençoe de uma forma tremenda. Estou orando pela senhora, eu creio que em nome de Jesus Deus vai usar a senhora e a sua comitiva ali em São Paulo de uma forma tremenda. Deus vai usar a sua vida, minha pastora, de uma forma maravilhosa. E eu creio que vidas serão salvas, vidas serão curadas, vidas serão impactadas pelo poder da palavra. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Deus, nosso Senhor. Amém, minha pastora? Eu creio em nome de Jesus Cristo. Verdade, né, minha pastora? Foi uma promessa a qual Deus já havia dito que iria, né, levar nossa amada pastora para estar ministrando a palavra aí, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor há de abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, as pessoas lá. E essa é só a primeira de muitas. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio, minha pastora. Andresa também será grandemente usada ali no louvor, em nome de Jesus. Essa é só a primeira, minha filha. É só a primeira de muitas. Eu creio em nome de Jesus Cristo que você, minha filha, junto com a palavra do Senhor, eu creio em nome de Jesus que você não permanecerá somente no Brasil. Deus estenderá o seu ministério a outros países. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu creio que será levado, né, a ministrar, né, em outros países, para que, né, a palavra do Senhor venha a ser, né, propagada em nome de Jesus. Fico muito feliz com aquilo que Deus está realizando, né, através da sua vida. E todos aqueles que estão entrando, em nome de Jesus, quero agradecer. Olha, temos live ao meio-dia, 10 horas da noite tem live com a pastora Josi, é uma bênção. Tem sido uma bênção, irmão. Participa também, em nome de Jesus Cristo. Vai lá, confere lá, em nome de Jesus, está sendo uma bênção. Vidas têm sido salvas, vidas têm sido abençoadas. E eu quero crer em nome de Jesus que Deus há de trazer resposta em nome de Jesus Cristo para a vida de cada um que está nesta live. Desde já eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo. E antes de qualquer coisa, vamos orar, irmãos? Vamos orar, louvado seja Deus. Compartilha, glória, compartilha em nome de Jesus essa live, irmãos, para que aonde eu não possa ir de corpo presente, mas que a palavra do Senhor possa ir através dessa live. E eu creio que vidas serão impactadas, vidas serão, em nome de Jesus Cristo, moldadas e mudadas
através da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecer, meu Pai querido, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado e que a tua infinita misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Muito obrigado. Pai, nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Pai querido, que vai estar agora vendo e ouvindo esta live. Senhor, tu conheces a necessidade do teu povo. Tu sabes o que cada um, meu Pai, carece, precisa e necessita. Tu sabes, meu Pai, aquilo que está no íntimo do seu coração. Então, Senhor, mediante ao teu querer e a tua vontade, eu tenho plena convicção que o Senhor, meu Pai, conhece o que é melhor para cada um dos teus filhos. Então nós estamos aqui, meu Pai, te pedindo, vinculados, Senhor Deus, ao nosso desejo de querer receber a bênção, mas também compreendendo que a resposta certa vem da tua boca. Faz o milagre, age nas causas. Se é cura, traz cura. Se é libertação, liberta. Se é, meu Pai, uma porta aberta, em nome de Jesus, abre esta porta. Senhor, tu sabes a forma que deves trabalhar. Assim como está escrito que o barro não pode dizer ao oleiro como deve ser feita a obra, assim também não quero e não queremos dizer para ti como devemos receber o nosso milagre. Mas também nós cremos, meu Pai, que ao deleitarmos em tua vontade, tu, Senhor, há de conceder o desejo de nosso coração. Então, meu Pai querido, seja conosco. E o pedido que eu te faço, Senhor, sempre a meu respeito. Eu te peço, Senhor, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a qual por mais uma vez tu me colocou diante desta live, Senhor. Sê conosco. Pai, eu quero ouvir a tua voz, nós queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que bênção. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Glaucia Guerra. Em nome de Jesus, a todos que estão aí na live. Irmãos, eu quero convidar também vocês para estar de madrugada conosco. Estamos aí orando pela madrugada, às 3 horas da manhã, eu e a minha esposa. É oração e palavra na madrugada, né? Oração e palavra na madrugada. Quem esteve ontem foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero crer que Deus há de abençoar cada dia mais, né? Minha esposa tem sido uma bênção, cantando o hino da harpa, conversando, falando algumas palavras, e ela tem orado junto comigo, irmão, pela madrugada. Agora nesse momento ela está descansando, né? Mas em nome de Jesus ela tem sido, né, uma bênção em nome de Jesus Cristo. Uma bênção, né, irmã Glaucia? Louvado seja Deus. Deus é fiel. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia, louvado seja Deus, e abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos. Opa, olha aí, presta atenção. Já é o negocinho querendo dar coisa aqui, peraí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Santo, santo, santo é o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Amém? Está escrito assim, querido: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque, acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio.
E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, agitando-se e fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora venenosa pendurada na sua mão, diziam uns para os outros: sem dúvida este homem é um assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudaram de opinião, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão de um principal homem da ilha. Não, mas vamos até ali. Vamos até ali. Mudaram de opinião, pensavam que Paulo era um deus. Vamos até a essa parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para nós falarmos desta tarde, eu quero falar sobre tempestades. Eu quero falar sobre algo que talvez algum dia você já com certeza, talvez não. Eu quero falar daquele dia que você passou por aquela tempestade, por aquela luta. E eu quero demonstrar aqui algumas atitudes de Cristo em relação às lutas, às tempestades que nós passamos. Eu creio que uma das primeiras tempestades a qual sobreveio sobre os discípulos de Cristo está lá em Mateus, no capítulo 8, no verso 23, que é onde começa, uma história onde Cristo, terminando de atender a multidão, ele dá uma ordem aos discípulos. E depois desta ordem, a Bíblia é bem clara dizendo no versículo 1, no versículo 23 do capítulo 8, diz assim: e entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E a Bíblia diz que através desta atitude eles foram em direção, a outra banda, ao outro lado. E a Bíblia menciona que Jesus Cristo foi para o fundo do barco e se deitou. Ele foi descansar, ele foi dormir, ele estava cansado. E através dessa atitude dele dormir, a Bíblia diz que ele estava deitado e de repente se levantou uma grande tempestade sobre aquele barco. E os discípulos estavam nervosos e até chegarem ao ponto de despertá-lo, porque eles diziam: mestre, não te incomodes que pereçamos. E a Bíblia diz que Jesus se levantou ali de onde ele estava, ele saiu do fundo do barco e foi para a proa. Ele saiu do fundo de onde estava e foi para a ponta do barco. E ao chegar na ponta do barco, ele estendeu as mãos e disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E depois que ele lançou essas palavras, a Bíblia diz que tanto o mar quanto os ventos cessaram, se acalmaram. E naquele momento todos os discípulos olharam para ele e disseram assim: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhes obedecem? Depois desta passagem veio uma outra passagem, já no livro de Marcos, falando, talvez seja a mesma passagem, mas há uma diferença,
neste texto a qual Marcos fala, diferente de Mateus. Marcos, ele diz que quando Jesus entrou no barco para ir até a outra banda, outros barcos seguiram o barco de Jesus. Porém, eles seguiram o barco de Jesus, mas de longe. Eles não estavam pertinho. Eles estavam seguindo o barco de Jesus de longe. E a Bíblia diz que a tempestade veio novamente não. A tempestade veio sobre o barco, mas o que é interessante é salientar neste texto é que além de outros barcos estarem seguindo o barco de Cristo, a tempestade só se levantou do barco aonde Jesus estava. E aí nós sabemos o que aconteceu. Os discípulos o acordaram e eles repreenderam o vento e o mar. Nesta terceira tempestade, já vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em meio a uma situação difícil, Deus chega para o apóstolo Paulo e, em oração, a Bíblia me diz que este barco naufraga. E depois que ele naufraga, já na ilha, nós vemos a história do texto a qual eu li. Pedro estava juntando gravetos e de repente, em meio aos gravetos, estava uma víbora disfarçada e ela mordeu na mão de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, quando começou a colocar os gravetos no fogo, a víbora se agitou e saiu fora, e pulou, ele agitou a mão e pulou fora. E o que é interessante é que depois disso os homens pensavam que ele iria morrer, e na realidade ele não morreu. E aí as pessoas olharam para ele e tiveram medo, pensaram que ele era um filho de Deus, um homem de Deus ou um Deus, porque ele foi picado pela cobra e ele não morreu. Visualizando, irmãos, e tendo consciência dessas três tempestades, eu tenho aqui um ensinamento bem didático de cada uma delas. Então, eu queria que você, em nome de Jesus, já compartilhasse essa live, em nome de Jesus Cristo, para nós começarmos a, como diz o meu pessoal do interior, né? Começar a debulhar esse negócio. Aleluia, né? Deus, ele é maravilhoso, irmão, na sua palavra. Eu cada dia mais me apaixono pela palavra do Senhor, e eu creio que cada dia mais ela tem nos ensinado e nos ensinará cada vez mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha aí, irmã, essa live. Irmãos, a primeira tempestade que eu mencionei é justamente a tempestade que está no livro de Mateus. E esta tempestade começa dando a mim e a você um grande ensinamento. No primeiro versículo desta história, que é o versículo 23 do capítulo 8 de Mateus, este versículo começa dando um ensinamento muito poderoso a mim e a você. A Bíblia faz questão de dizer bem assim, ó: e entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Vou dizer de novo: e entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Querido, em nome de Jesus, preste atenção. Por que os discípulos entraram no barco? Pastor, foi uma ordem de Jesus. Sim, é verdade. Pastor, foi Jesus que mandou. Sim, é verdade. Mas por que eles adentraram no barco? Você consegue ter esta visão agora, depois que eu mencionei duas vezes? A Bíblia faz questão de dizer que quando eles adentraram no barco, Jesus já estava lá. Se você for ler o texto, está escrito lá: e Jesus
entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Eles só entraram no barco porque Jesus entrou primeiro. Eles só foram ali naquele barco porque Jesus foram ali, porque Jesus foi ali primeiro. Você sabe por que muitas vezes as coisas têm dado errado, irmão? Porque você está andando em barca furada. Você está andando em barca que Jesus não está. Você está andando em barca onde Jesus não está indo. Se Jesus não entrou no barco, meu irmão, tu vai entrar por quê? Se Jesus não entrou no barco, tu está fazendo o que aí, querido? Se Jesus não te direcionou a fazer isso, tu está fazendo o quê? Se Jesus não te direcionou a ir nessa direção, tu está indo por quê? Se o Senhor não moveu algo para informar a você que verdadeiramente é esse caminho que você tem que seguir, tu está fazendo o quê indo para lá? Os discípulos só entraram no barco porque Jesus entrou primeiro. Jesus foi ali, é para lá que eu vou. Jesus mandou ir para ali, então é para lá que eu vou. Ele foi ali, vou. Ele foi para lá, eu estou indo. Eu lembro de duas histórias no Antigo Testamento, irmão, muito interessantes. A primeira foi de Moisés. Deus bravo com o povo, que o povo estava pecando demais. E Deus disse: Moisés, eu vou matar esse povo todinho. Eu vou matar esse povo, vou fazer um povo só teu. E aí, bora nesse negócio. Moisés disse: Senhor, não faça isso. É o teu povo. Que diriam as outras nações? Tu tirou o teu povo do Egito só para matar eles no deserto. E aí eu vejo Deus irado. E devido a essa situação, Deus disse: eu não vou mais com vocês. Vai meu anjo na frente. O meu anjo te direciona. O meu anjo vai na frente direcionando. Aí esse povo rebelde. Eu imagino Moisés olhando desse povo, não, teu povo. E outra: se tu não fores comigo, eu não arredo meu pé daqui. Eu não quero um anjo, não. Eu quero que seja o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Acabei de parar aqui agorinha. O que é interessante é que Deus, antes, como é que é, Moisés? Senhor, eu só vou para onde tu for. Eu só me movimento daqui se tu for comigo. Se tu não for comigo, eu não dou um passo, nem 1 milímetro daqui. Você está entendendo, irmão? Como é que você quer caminhar e fazer as coisas sem direcionamento de Deus? O outro o outro é Elias e Eliseu. Eu lembro de Elias chegando para Eliseu, dizendo assim: Eliseu, meu filho, fica aqui que eu vou a Betel. Eu digo: não, eu não te largo. Fica aqui que eu vou ali. Não, aonde tu fores eu irei. Não, essa aí é Ruth, mas também fala também. Eu imagino Eliseu usando essas palavras, né? Como ele falou: não, vive o Senhor teu Deus, que eu não te deixarei. Para onde tu vai? Para onde? Eu vou para ali? Eu vou contigo. Fica aqui em não vou ficar, não, eu vou contigo. E Ruth também, né? Ruth, a Noemi disse: olha, voltem, vão de volta para a casa de vocês, que a situação comigo não vai dar certo, não. Uma pegou e foi embora. Já a Ruth não, disse: não, vou não. Aonde tu fores eu irei. Aonde tu pousares eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus, não te largo. Eu tô grudado em ti mais que chiclete em sola de sapato. O negócio é sério. Então eu imagino Deus direcionando sempre o seu povo nesses princípios, sabe, irmão? De muitas vezes nós colocarmos os carros na frente dos bois e querer tomar uma atitude
sem o direcionamento de Deus, sem a ordem de Deus. Neste primeiro versículo, Deus nos ensina que você só deve entrar ou ir ou fazer algo mediante ao direcionamento dele, mediante as ordens dele. E a Bíblia diz que ao adentrarem no barco, eles começam a navegar. E detalhe, olhe para cá, a palavra que saiu da boca de Cristo que foi o quê? Passemos para outra banda. Jesus não mencionou que no meio do caminho se levantaria uma tempestade. Ele apenas disse: passemos para outra banda. E o que isso me ensina? Isso me ensina, querido, que não importa as tribulações ou as lutas que se levantem no meio da minha caminhada. Eu tenho uma palavra de Jesus sobre a minha vida que diz que eu vou chegar do outro lado. Ele nem menciona a tempestade, porque essa tempestade não é maior que a palavra que ele lançou sobre a minha vida. Ei, querido, eu não sei qual é a tempestade que está sobre a tua vida, mas ela não é maior que a promessa de Deus. Ela não é maior que o milagre de Deus sobre a tua vida. Ela não é maior que a palavra do Senhor sobre a tua trajetória. Muitos disseram, o diabo pode dizer assim: vou parar ele, vou parar ela no meio do caminho. Mas há uma palavra do Todo-Poderoso sobre a tua vida, e o inimigo não vai prevalecer, porque a palavra de Deus é mais forte na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus, através da boca de Cristo, vem nos ensinando e dizendo: não importa essa tempestade, essa luta que sobreveio sobre vós no meio do caminho, você vai chegar do outro lado. Ei, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na outra, você vai chegar no teu objetivo. Você vai chegar, querido, em nome de Jesus, aonde o Senhor pré-estabeleceu a você. Você vai chegar, querendo o inimigo ou não, querendo as circunstâncias ou não, querendo a doença ou não, querendo essa porta fechada ou não. Não interessa se é porta fechada, não interessa se é doença, não interessa se é dificuldade, isso não importa. O que importa é que há uma palavra de Deus revelada sobre a tua vida. Há uma palavra, uma promessa de Deus sobre a tua vida. Então creia, tome posse, acredite, não ouça aquilo que falam, mas ouça apenas a voz de Deus dizendo a você: vou fazer, vou cumprir. Diz a palavra do Senhor em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Teria dito ele, não faria? Falaria ele, não cumpriria? Jeremias capítulo 1, verso 11: eis que eu velo em cumprir a minha palavra. Ei, há uma palavra de Deus revelada sobre a tua vida, e ele vai cumprir. Receba em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu recebo essa palavra para a minha vida também, eu creio. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Eu acredito na palavra que o Senhor Deus tem sobre a minha vida. Eu acredito sobre a palavra de Deus que tem sobre a tua vida, meu irmão. Quando Jesus disse: vamos passar para outra banda, ele não mencionou essa tempestade, mas a tempestade veio. E a Bíblia diz que em meio à tempestade, olha o que estava acontecendo. Talvez seja por isso que muitos de nós não compreendamos. Mas também, quando nós compreendermos o significado disso, podemos tomar a atitude correta.
Veja bem, a tempestade se levanta no barco. E ao se levantar a tempestade no barco, os discípulos estavam ali com medo, porque eles estavam olhando para as circunstâncias. E aí você me pergunta uma coisa: pastor, essa tempestade, a Bíblia diz que estava para afundar o barco. Jesus não estava no barco? Estava. E por que se levantou tempestade? Porque é natural. É natural o inimigo querer impedir algo de bom acontecer. Jesus iria empreender algo maravilhoso, um grande milagre aonde ele chegasse. E é justamente isso que o inimigo tenta fazer, meu amigo, em relação à minha vida e à tua vida. Ele tenta impedir o milagre acontecer, ele tenta impedir que coisas boas aconteçam, mas essa tempestade não vai impedir o milagre de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali com medo do barco virar, eles olharam para Cristo. E Cristo estava o quê, irmão? Cristo estava dormindo. Ei! Tem dois ensinamentos aqui, presta atenção. Cristo estava dormindo. Em contrapartida, os outros estavam agoniados pela tempestade. Mas Jesus não estava agoniado, nem estava com medo, ele estava dormindo. Um dos sinônimos da palavra dormir é descansar. Jesus estava descansando em meio à tempestade. Ei, querido, descansa. Pastor, mas a tempestade está muito grande. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Ele é fiel. Vai acontecer. Vai se cumprir. Creia. Acredite. Vai acontecer. Deus é fiel. Vai acontecer. Creia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu creio que Jesus estava ali naquele momento, descansando e nos dando esse ensinamento. Se levantou uma tempestade, não perca o controle. Não deixe que o medo assuma o controle das tuas atitudes. Não. Se você tem consciência que Jesus está naquele barco, é porque ele está por algum propósito. E naquele momento ele está descansando. E ao estar descansando, ele diz: descansa. Pastor, qual é o outro ensinamento? Ei, os discípulos estavam ali agoniados, e quando eles olharam para Jesus, Jesus estava dormindo. Isso aqui é um outro ensinamento. Quem está dormindo geralmente está em silêncio. A tempestade veio? Veio. Jesus está no teu barco? Tá. Mas ele está em silêncio. É aquele momento que você ora em meio à tempestade e não tem resposta. É aquele momento que você busca em meio à tempestade, mas não tem resposta. Você não alcança a resposta. Não vem profeta, não vem voz de Deus, não vem ninguém falar com você. É o momento da tempestade a qual você está sozinho. Sozinho que eu digo em relação às circunstâncias. Mas sozinho você não está. Ele está no barco, mas está em silêncio. Pastor, Jesus está no meu barco, eu sei. Só que ele está em silêncio.
E eu queria tanto ouvir a voz dele. Eu queria tanto ouvir uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Então, neste momento da tempestade, você não deve apenas observar as atitudes de Cristo. Eu quero te convidar nesse momento a aprender com os discípulos. Porque neste momento, a qual Jesus está dormindo dentro do barco, a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e o despertaram. Ei, você conseguiu perceber as etapas? Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos se aproximaram e o despertaram. Vou dizer de novo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram. Ei, querido, eu poderia bradar aqui e dizer: desperta Jesus no teu barco. Com certeza eu vou falar isso daqui a pouquinho. Eu vou dizer: desperta Jesus no teu barco. Mas antes de você despertar a Jesus no teu barco, você tem que se aproximar, querido. Você tem que se aproximar dele. Sem proximidade, não tem como despertar Jesus. Se você não tiver atitude de proximidade, não tem como você despertar Jesus no teu barco. Não tem como você, querido, chegar a um determinado objetivo se não houver relacionamento. Não tem como você chegar aonde quer chegar se não houver uma proximidade com Cristo. Os discípulos se aproximaram. Pastor, eu quero me aproximar. Glória a Deus. Vou te dar a receita de novo. Quase toda live, de uma certa forma, eu dou a receita e vou dar de novo. Você quer se aproximar de Jesus, meu irmão? Ora, jejua, lê a Bíblia e tenha vigilância, que você se aproxima dele. Vou dizer de novo. Ora, jejua, lê a Bíblia e vigia. Pronto, meu irmão. Você tem uma receita aí para você se aproximar do Senhor Jesus. Pastor, é tão difícil orar. É justamente nesse momento que você diz: pastor, eu não consigo orar. É aí que você deve orar. Pastor, eu não consigo jejuar. É aí que você deve jejuar. Pastor, é tão difícil, pastor, vigiar. Ore. Peça um dos frutos do Espírito. Se chama domínio próprio. Ore por ele. Peça a ele. Peça a ele. Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, me ajuda. O domínio próprio serve para muitas coisas, irmão. Para fechar a boca, né? Para não falar besteira. Louvado seja Deus. Mas a pregação não é essa. Foca. A gente já quer ir por outro lado e a pregação não é. Calma aí. Aleluia. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, se aproxima dele. Ao se aproximar, a Bíblia diz que Jesus foi despertado. Os discípulos despertaram Jesus do barco. Ei, querido, agora sim eu vou dizer para você: te aproximou de Jesus? Desperta ele, querido. Como, pastor? Desperta ele com a tua oração. Bate na porta até ela se abrir. Busca incessantemente. Faz como aquela mulher que era viúva, que foi até aquele juiz iníquo, pedindo para que ele viesse julgar a causa dela. Todo dia ela ia até aquele juiz. E todo dia o juiz dispensava ela.
Mas mesmo assim ela não desistia. Todo dia ela estava lá e dizia: julga minha causa e me dá minha vitória. Sabe? Julga minha causa e me dá minha vitória. Naquele momento eu imagino, no outro dia, de repente o secretário do juiz diz: olha, lá vem aquela mulher de novo. Quando ele olha, lá vem aquela mulher de novo, dá logo a vitória para ela. De tanto ela incomodar, ela recebeu a vitória. Faz como aquele amigo que de madrugada não, à meia-noite se levantou e foi na casa do amigo dele pedir pão. Ele bateu na porta e disse: meu amigo dele, hein? Era amigo dele. Ele bateu na porta e disse: me dá pão. Eu preciso de pão porque eu recebi um convidado e eu preciso ter algo para recebê-lo. O amigo que estava dentro da casa disse: olha, meus filhos já estão dormindo. Eu já estou deitado também. Não tem como eu te atender. Só que a Bíblia diz que o que estava lá fora continuou batendo. Ele continuou insistindo. Eu te digo, como a palavra fala, o amigo que estava lá dentro, ele pode até não querer levantar, mas pela insistência, ele vai se levantar e vai dar o pão a ele. Querido, em nome de Jesus Cristo, bate na porta, ora, acredita, ora, acredita no teu milagre, desperta Jesus no teu barco, porque quando Jesus for despertado no teu barco, essa tempestade cessará, esse mar bravio cessará, esses ventos contrários cessarão, e você vai perceber que o milagre já chegou na tua vida, em nome de Jesus. Querido, essa foi a primeira tempestade. Tu imagina a segunda. Na segunda eu vou apenas comentar algo interessante. Eu já falei que ela é praticamente a mesma tempestade. Só que no livro de Marcos, quando essa tempestade é mencionada, ela menciona que quando o barco de Jesus saiu, outros barcos saíram também em direção seguiram Jesus. Só que a Bíblia faz questão de dizer que eles seguiram Jesus de longe. Eles não seguiram Jesus de perto. E infelizmente existem pessoas assim, né, irmão? Ô glória, lá vai Jesus, me ajuda. Infelizmente existem pessoas assim, né, irmão? Pessoas que querem servir Jesus de longe. Pessoas que querem apenas receber a bênção, mas não querem ter comunhão com o abençoador. Pessoas que querem participar daqueles momentos felizes, mas não querem verdadeiramente ter um compromisso com aquele que traz a verdadeira felicidade. Pessoas que seguem a Jesus de longe são aquelas pessoas que vivenciam um evangelho superficial. Você pergunta dele: tu é crente? Sou crente, mas você olha para ele, parece um devasso lá do mundo. Ele é mais parecido com o mundo do que com a igreja. A palavra dele, as coisas que ele fala, as atitudes que ele tem, não mudaram nada. E ainda tem a coragem de me dizer aquela frase antiga, que diz assim: não, pastor, Deus ele só quer o coração, ele é açougueiro, é? Ele só quer o teu coração. Estou falando essa frase clichê mesmo, não estou nem aí. Ele é açougueiro, é? Ele só quer o teu coração. E agora surgiu uma onda, né? Nesses últimos tempos o inimigo cegou o entendimento dos homens. E agora surgiu uma onda, né? Devido à situação que estamos acontecendo, surgiu uma onda dos desigrejados, né? Mesmo antes da pandemia, onde todos nós congregamos, onde todos nós estamos debaixo de uma autoridade, mas tem uns que não quero. Deus, a Bíblia diz que Deus não habita
em templos feitos por mão de homens, nós temos liberdade para cultuar onde quiser, e essa coisa toda é só para que eles venham, entre aspas, servir a Jesus, entre aspas, da forma deles, do jeito deles. E se você, querido, em nome de Jesus, vem servir a Jesus do seu jeito, você está servindo qualquer pessoa, menos Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque você tem que aprender a estar debaixo de uma autoridade. Se você não respeita as autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida, se você não respeita o seu pastor, se você não respeita as pessoas que estão sobre uma autoridade espiritual sobre a tua vida, não tem como, querido, você respeitar a Deus, entendeu? E seguir princípios. Deus trabalha com princípios. Vê a situação, vou falar de mim e da minha esposa. Essa parte aqui, ó, essa partezinha que está escrita aqui embaixo, eu faço parte da família Arca do Senhor. Esse é o ministério a qual eu congrego, eu e a minha esposa. Somos pastores pela infinita misericórdia do Senhor, na Assembleia de Deus, Arca do Senhor. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a minha esposa casou comigo ano passado, e ela veio congregar conosco. Mas eu já fazia tempo que fazia parte do ministério. E o que é mais interessante acerca de tudo isso, querido, é que através desta comunhão que nós temos com os nossos pastores, com a nossa liderança, Deus tem nos abençoado. Eu não estou indo à igreja devido verdadeiramente ao Covid-19. Eu fui no começo, mas quando surgiu esse novo coronavírus, eu não estou, digamos assim, indo para a igreja. Mas eu retomei de novo os meus afazeres em relação à oração em palavra, e tenho falado aqui sobre a palavra do Senhor, e tenho, em nome de Jesus Cristo, feito a obra, pregando, jejuando, orando, buscando, me enchendo, nos enchendo, eu e minha esposa. E esta situação aqui, ó, indica que eu não sou ovelha desgarrada não, tá, irmão? Eu não estou indo para o culto, mas é por causa do Covid. Eu também não estou dizendo que alguém está dizendo isso. Eu só estou falando que nós devemos ter respeito, sim, pelos nossos pastores, pela autoridade que foi constituída por nós. E eu tenho que lhe dizer, irmão, em nome de Jesus, tem pessoas que querem servir a Jesus de longe. E foi o que aconteceu com esses... E detalhe, a Bíblia também faz questão de dizer que quando a tempestade se levanta, ela se levanta no barco aonde Jesus estava. Ela não atinge os outros barquinhos. Ela atinge o barco aonde Jesus estava. E o que é interessante, querido, é que você disse, pô, pastor, mas quer dizer que o meu barco não tem Cristo? A questão não é essa. Não é que teu barco não tenha Cristo. Não é que teu barco não tenha Cristo, não esteja com Cristo. É que você não está sendo coparticipante ali das coisas celestiais. E existem situações que só acontecerão. Existem situações que só acontecerão se o Senhor nos estiver conosco, nos direcionar, estar ali junto conosco. E é verdade, irmão Roberto Calixto Cardovil, verdade, meu filho. É um respeito mútuo.
tem que haver um respeito, principalmente de quem está debaixo de uma autoridade. Por exemplo, há um respeito mútuo entre os pastores, mas eu sei quem está acima de mim em relação à autoridade espiritual. Pastor, e quando a autoridade espiritual erra? Quando a autoridade espiritual ela peca? Eu devo orar por ela. Eu não devo julgá-la. Eu não devo. A Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Você percebe isso na história de Davi, com Saul, e em muitas outras circunstâncias, a qual Deus ele fala sobre isso. E muitas pessoas, infelizmente, não têm respeitado. Sabe por quê, irmão? Eu vou dar uma palavra pastoral aqui e eu vou puxar a sardinha um pouquinho para os pastores, tá? Não me interprete mal, mas entenda uma coisa. Quando a ovelha erra, quando a ovelha peca, quando a ovelha cai, ela procura quem? O pastor. Se não procura, deveria. Pastor, ore por mim, eu errei. Pastor, ore por mim, eu pequei. Pastor, estou passando essa dificuldade. O pastor sábio em Cristo, o pastor de Deus mesmo, ele vai ouvir você, ele vai orar com você, ele vai dizer, não, meu irmão, fique tranquilo, Deus vai te levantar. Vamos estar orando aqui, vamos estar intercedendo por você. Deus vai realizar um milagre e aquela coisa toda. Isso quando a ovelha cai. Agora, quando o pastor erra, quando o pastor peca, quando o pastor comete erro, meu irmão, isso é um safado, isso é um pilantra, isso é um sem vergonha, usando o nome de Deus em vão. Olha aí, mano, e olha, mas ninguém vai abraçar o pastor, ninguém vai compreender, ninguém quer compreender o pastor, ninguém quer ir lá, entendeu? Dizer assim, não, pastor, eu sei, eu lhe compreendo, eu lhe entendo. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Pastor, pastora, missionário, quem quer que seja, que tenha algum cargo, que possa ter algum cargo na igreja e muitas outras questões, querido, ele continua a ser humano. Ele continua cheio de defeitos. E detalhe, ele é sujeito ao erro. A Bíblia diz, vós que estáis em pé, vigiai para que não caia. Meu irmão, se der vazão ao pecado, se não houver vigilância, cai mesmo. Cai. Acontece. E é justamente essa questão que eu tenho a dizer, querido, em nome de Jesus. Seu pastor errou, principalmente seu pastor errou com você, não julgue ele, ore por ele. Pastor, mas ele está errado. Ele está errado? Amém. Continue orando por ele. E ó, fez sua boca. Mas eu tenho que confrontar. Tem não, querido. Quem ungiu ele foi você? Quem levantou ele como pastor foi você? Ah, foi fulano de tal. Não, não foi fulano de tal. Quem levantou ele como pastor foi Deus. Quem escolheu ele como sacerdote foi Deus. Ah, mas aquilo ali, pastor, foi cartas marcadas. Ele foi ungido por causa do dízimo. Ela foi ungido por causa do dízimo também, não sei o quê. Irmãos, pode acontecer muitas coisas, sim. Pode acontecer muitas situações dessas, sim. Com certeza. Eu não estou dizendo aqui para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que você deve, entendeu, obediência cega aos seus líderes, mas que você deva compreender a palavra a qual foi lançada da parte de Deus sobre a vida deles.
A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus, sendo ela boa ou má. E outra, pela autoridade a qual o Senhor tem nos colocado, é verdade. Pela autoridade que o Senhor tem nos colocado, nós temos que cuidar sim das ovelhas, como o nosso amado irmão está falando. É preciso ir no campo, cuidar das ovelhas. Isso é maravilhoso. Isso é verdade. Agora, é a mesma coisa, meu amado irmão, em relação às ovelhas. Porque o pastor, ele sai e cuida das ovelhas. E quando o pastor está doente? E quando é o pastor que precisa de visita? Quando é ele? É justamente isso que eu quero que nós possamos compreender. Mas voltemos à palavra, em nome de Jesus. O que acontece? Os discípulos estavam ali naquele barco e a tempestade se levantou sobre aquele barco, pois Jesus estava nele. E mediante a isso, querido, você compreende algo interessante. Aquelas pessoas que estão ao longe, elas não vivenciam experiências com Deus. Elas não vivenciam experiências com o Senhor. Pessoas que estão mais próximas vivenciarão o sobrenatural. Pessoas que vivenciam o evangelho superficial, elas não conseguirão vivenciar o sobrenatural. Você sabia que tem pessoas na igreja que quando ouvem um milagre, ou que quando ouvem um testemunho, se alegram, glorificam, exaltam a Deus? Mas você sabia que eles mesmos nunca tiveram uma experiência com Deus? Eles mesmos nunca experimentaram o sobrenatural com Deus? Eles olham as pessoas terem experiências. Eles veem Deus agir com poder e graça na vida de A, B e C. Mas eles mesmos nunca tiveram experiência. Sabe por quê? Porque decidiram vivenciar o evangelho superficial. É só de longe, tá? A gente não vai ficar muito pertinho, não. A gente vai ficar só de longe, né? Tem campanha? Não, irmão, esse negócio de campanha não é comigo. Bora subir o monte? Não, irmão, esse negócio de monte tem muito mosquito. Tem oração de madrugada? Não, irmão, eu trabalho de manhã, eu preciso descansar, sabe? Vamos fazer jejum? Não, irmão, eu não posso, porque quando eu jejuo, meu estômago dói, você tem que entender essas coisas. E aí, tem desculpa para tudo. Tem desculpa para tudo. E é justamente isso que Jesus não quer. Jesus não quer que você viva um evangelho superficial. Jesus quer que você viva um evangelho sobrenatural. Agora entenda uma coisa. Olhe para cá. Existe uma tempestade que nós sabemos qual é, que Jesus, ele não está no barco, mas ele chega no barco depois. Ele fala para os discípulos: vão para outra banda. Eu vou orar aqui e depois eu alcanço vocês. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco.
Nessa segunda, ele não está no barco, porém, nós estamos indo sobre uma palavra dele. Eles estão indo porque estão debaixo de uma ordem, de uma palavra dele. Compreenda isso. Ele foi, e ao deixar essa ordem para os discípulos começaram a ir. E foram. Quando chegou no meio do caminho, a Bíblia diz que se levantou uma outra tempestade, uma tempestade novamente. Aí o que é interessante é que quando o barco estava quase a perecer, a Bíblia diz que Jesus vai caminhando sobre as águas em direção ao barco. E a Bíblia diz que quando Jesus foi caminhando em direção ao barco, se não me falha a memória, foi às 3 horas da manhã. Olha que interessante, né? O barco já tinha saído há tempos, mas Jesus só foi até o barco às 3 horas da manhã. Compreenda isso. O barco estava sobre a direção de Cristo. Ele deu a ordem, mas ele só foi se encontrar com o barco às 3 horas da manhã. E aí você disse: pô, pastor, Jesus não podia ter chegado mais cedo? Podia, mas quem disse que é você que coordena o tempo que ele vai chegar? Quem foi que disse que é você que tem o controle de saber o tempo que Jesus vai chegar para finalizar essa tempestade, para acalmar esse mar? Ele está no controle do tempo. Ele sabe quando vir. Ele sabe quando vai acalmar. Ele sabe quando vai operar o milagre. Ele sabe o horário que tem que ir. Ele sabe a forma que tem que agir. Ele sabe o momento que vai chegar. E o que é interessante é que quando ele chega, nós sabemos a história. Os discípulos olham para ele, pensam que é um fantasma. Ele diz que não é um fantasma, sou eu. Pedro fala algumas coisas, isso daí já dá uma outra mensagem, eu vou deixar para outro dia. Nós sabemos o que aconteceu. Pedro foi, ele andou, mas depois afundou de novo. Aí Jesus foi lá, salvou ele, e ele acalmou a tempestade. Agora eu quero, irmãos, para finalizar, falar sobre essa terceira tempestade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava navegando. E detalhe, nós escutamos muito por aí, né, querido? Olha só. Nós escutamos muito por aí aquela palavra que diz assim: Jesus está no barco, irmão, ele não afunda não. Não afunda? Pastor, mas Jesus está no barco, como é que o barco vai afundar? Ei, querido, o apóstolo Paulo estava vivenciando ali uma missão. Ele estava na direção de Cristo. E por incrível que pareça, até esse naufrágio estava na direção de Cristo. Sabe o que me chama a atenção? É que neste barco, há uma missão, e este barco vai afundar. Este barco ele vai afundar. Só que o que é interessante é a palavra. É a palavra que Deus fala para o apóstolo Paulo. Paulo, te prepara. Esse barco ele vai afundar. Porém, ninguém morre. Pense, no meio do mar, uma grande tempestade,
O barco que Paulo estava não era um barco pequeno. E ele vai afundar. Pela lógica, pelo menos alguns tinham que morrer afogados, irmão. Se não todos. Mas a Bíblia diz, a história conta, que o barco afundou, mas não morreu ninguém. Ei, querido, essa situação que tu estás vivendo, aos teus olhos pode até estar dando errado, mas você não vai morrer. Isso não é para a tua morte. Pelo contrário, é Deus trabalhando na tua vida e na minha vida para que algo maior venha acontecer. O apóstolo Paulo, ele ficou vivo nesse naufrágio. E todos que estavam com ele também ficaram vivos. E o que é interessante é que quando o apóstolo Paulo, junto com aqueles homens, pararam na ilha de Malta, eles foram ali, fizeram fogueira. E para finalizar, eu vou contar essa história de Paulo que é interessante. A Bíblia diz que Paulo estava pegando graveto. Paulo estava pegando graveto. Ele estava fazendo a obra, ele estava ali realizando um trabalho para que ele viesse, em nome de Jesus, se aquecer. Só que a Bíblia diz que nos gravetos, no meio dos gravetos que Paulo juntou, tinha uma cobra. E a Bíblia diz que Paulo começou a jogar os gravetos no fogo. E quando ele jogou os gravetos no fogo, a Bíblia diz que a cobra pulou. E quando a cobra pulou, mordeu na mão dele. Paulo só fez balançar a mão e nem ligou para a cobra. Nem sequer mencionou. Deixa eu falar algo para ti rapidinho, querido. Quando eu li essa história a primeira vez, eu morri de rir, irmão. Por quê, pastor? Porque tu quer saber se tem cobra aí nesses gravetos? Tu quer saber se tem cobra aí perto de ti? É só jogar no fogo. É só despertar o fogo de Jeová, que tu vai ver a cobra pular. Quer saber se tem cobra no meio? É só botar fogo no mistério, que a cobra vai pular, querido. Ai, Jesus. E detalhe, a cobra pulou por causa do fogo e mordeu na mão de Paulo. Ela mordeu justamente onde Paulo estava trabalhando. E quando ela morde, ela lança veneno. Ei, querido, você conhece algumas situações que aconteceram aí? Hein? Você conhece alguma experiência dessa, cara? A pessoa está trabalhando, fazendo a obra, e infelizmente vem um filho de Belial e começa começa a lançar veneno nos irmãos, começa a querer envenenar um e envenenar outro. Você conhece essa situação? Mas Paulo nem ligou. Em nome de Jesus, se estão envenenando alguém contra você, se estão falando mal de você, querido, essa luta não é tua. Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar por você. Amém? Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que ficaram aí, em nome de Jesus. Eita, irmã Alba! Irmã Alba! Irmã Alba, eu quero falar com a senhora depois. Eu vou até mandar uma mensagem para a senhora no seu WhatsApp. Mandei uma mensagem para a senhora, irmã Alba, no seu WhatsApp. Dá glória, só glorifica. Aí, pois é, irmãos, deixa eu orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai querido, por cada vida, Senhor,
que ficou nesta live, Senhor, até este momento. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, de uma forma tremenda a cada um, Senhor. Realiza, meu Pai, sonhos e projetos na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá vitória, meu Pai, aos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Eu concordo com a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu concordo com a vitória. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E hoje, às 3 horas da manhã, estaremos eu e a pastora Adília no Oração e Palavra de madrugada. Vem estar conosco, querido, em nome de Jesus. Vem orar pela madrugada. Amém? Louvado seja Deus. Aprendeu aí, né, irmão? Quer saber se a cobra está aí? Joga ela no fogo. Ai, Jesus. Cobra não fica no fogo. Quando a cobra chega perto do fogo de Jeová, ela já se treme logo toda e ela já se denuncia. Amém? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Às 3 horas da manhã estaremos aí com oração e palavra na madrugada. E amanhã estaremos de volta ao meio-dia com oração e palavra. Irmão, compartilhe essa live, por favor. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja e te dê um dia de vitória em nome de Jesus.